Olá, boa tarde, alunos lindos do CIEP-JK, turma 7202, Carioca 2, que é a professora Patrícia Uley, mais uma vez com vocês, né? Dando continuidade aos nossos trabalhos remotos, né? As nossas aulinhas aqui por meio do YouTube, por meio do WhatsApp, dos canais de comunicação que a nossa escola disponibilizou para vocês, né? Nessa semana, na terça-feira, eu enviei uma lista de exercícios para vocês de revisão de matemática, revisão dos números inteiros, os números positivos e negativos. E disse para vocês que ia preparar uma videoaulinha, né, comentando algumas questões desses exercícios, para ajudar aqueles que por acaso tenham alguma dúvida. Né? Primeiro eu passei a lista, porque eu queria que vocês tentassem fazer, e agora eu vou comentar um pouquinho da lista dos exercícios, ok? E aí, quem ainda tiver dúvida, quem tiver dificuldades, pode revisar lá as suas respostas. E qualquer dúvida que persista, que continuem, vocês sabem que podem entrar em contato comigo. É só me chamar lá no nosso grupo do Zap, tá? Ou então lá na página do Face da nossa escola e agora também no Instagram. Também vou colocar esse conteúdo no Instagram, ok? No Instagram da nossa escola, do CIEP-JK. Então, vamos lá. Os exercícios de matemática que eu dei para vocês, revisão de números inteiros. O número 1, ele pede para nós calcularmos as pequenas expressõezinhas. Então, presta atenção. Se vocês observarem lá no exercício, a maioria das expressões consiste em soma de números inteiros, adição de números inteiros. Mas quando nós estamos trabalhando com os números inteiros, com soma de números inteiros, nós temos que observar o seguinte: quando os sinais dos números que estão sendo calculados, eles forem diferentes, embora seja soma, eu terei sempre que diminuir, eu terei sempre que subtrair o maior número, aquele que tiver maior valor numérico, do menor. Então, olha só, menos 8 mais 9. Eu sei que é uma soma, porém, o sinal dos números é diferente. Então, quando os sinais dos números for diferentes, não tem jeito. Eu sempre tenho que diminuir, mesmo que aqui no meio seja um sinal de somar. Né? Por quê? Porque eu não posso unir, eu não posso adicionar números com sinais diferentes. O negativo é o que você está devendo, é o que está vermelho na sua conta, é o que você perdeu. E o positivo é o que você recebeu, é o que está azul na sua conta, é o que você ganhou. Então eu não posso misturar o que eu perdi, o que saiu da minha conta, com o que eu ganhei. Entenderam? Então olha só, ficou o quê? Se os sinais são diferentes, mesmo com a soma aqui, eu vou ter que tirar o número de maior valor numérico do menor. 18 tira 9 é quanto? 18 não é o dobro de 9? Então, 18 tira 9 é 9, né? E por que que aqui ficou menos 9, o sinal de menos? Porque, olha só, eu estava devendo, ó, o sinal de menos aqui. Eu estava devendo 18. E tirei 9, paguei 9. Então, não quitei minha dívida, eu continuei devendo 9. Lembraram? Então, sinais diferentes, sempre vamos diminuir o maior do menor. Lembraram? Isso aqui é uma revisão, só para a gente lembrar e exercitar a nossa cabeça, exercitar o nosso cérebro. Olha esse outro exemplozinho aqui, olha. Menos 2 mais menos 8. Os sinais aqui são diferentes ou são iguais dos números? São iguais. Então, eu vou somá-los. Só que presta atenção, os dois aqui são negativos, olha. Estava devendo R$2, mas acabei e fiz outro fiado de R$8. Então, a minha dívida cresceu. Agora, eu estou devendo quanto? Menos 10. Então, sinais iguais, eu somo os números e repito o sinal. Lembraram? Mesmo, olha aqui, ó. Menos 2 menos 8. Mesmo que não apareça aqui parêntese, mesmo que não apareça sinalzinho de mais, nós vamos fazer da mesma maneira. Menos 8,
desculpem, menos 2, menos 8. Eu estava com uma dívida de 2 e acabei, fui lá, fiz um outro fiado e fiz outra dívida de 8. Então, eu estou com duas dívidas, menos 2 e menos 8. Quanto é que está a minha dívida agora? Menos 10. Então, se os números têm sinais iguais, mesmo que eu não tenha parêntese, mesmo que não esteja aqui indicando soma, se os números têm sinais iguais, eu sempre preciso reuni-los. Todo mundo que é positivo, eu reúno com quem é positivo, eu somo com quem é positivo. Todo mundo que é negativo, eu somo com quem é negativo, ok? Então, são expressõezinhas simples, né? E aqui está o lembrete, né? Os mesmos sinais, sinais iguais, nós sempre vamos somar, sempre vamos unir os números. Relembraram? Então, esse é o número 1. Vocês vão corrigir ou tentar fazer as outras expressõezinhas, tá? Olha o número 2. O número 2 é interessante, olha lá. Elimine os parênteses, se possível, use a propriedade do cancelamento e calcule. Elimine os parênteses, se possível, use a propriedade do cancelamento e calcule. Pessoal, o que é a propriedade do cancelamento? É muito simples. Olha só, eu estou devendo menos 5 reais para dona Zezé da barraquinha de sacolé. Estou devendo 5 reais, menos 5. Fui lá e paguei para dona Zezé 5 reais, mais 5. Eu tinha menos 5 e paguei mais 5. Quanto ficou a minha dívida com a dona Zezé? 0. Não é? Estava devendo menos 5, paguei mais 5. Se eu tinha a dívida de 5 e paguei os 5, fiquei devendo quanto? Mais nada, 0. Então, quando os números forem iguais e apenas o sinal diferente, esses números se cancelam, dá 0. Menos 2 mais 2, dá 0. Menos 4 mais 4, dá 0. Menos 5 mais 5, dá 0. Números iguais, com sinais diferentes, eles se cancelam, se anulam. Porque se eu estou devendo 2, menos 2 e pago 2 mais 2, eu quitei minha dívida, é 0, anulou. Entenderam? Então, essa é a propriedade do cancelamento. Números iguais, mas com sinais diferentes, eles se anulam, se cancelam. Então, olha só, olha o exemplo aqui da letra E. A letra E é esse exemplo perfeito. Vamos observar a expressãozinha da letra E, olha só. Vamos lá. Letra E. 36 mais menos 16 mais 6 menos 6. Aqui, ó. Olha a expressãozinha. 36 mais menos 16 mais 6 mais menos 6. Observaram? Olha só. Mais 6, menos 6. São dois números iguais com sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos. Quando isso acontece, qual é a resposta? 0. Eles se anulam. Então, essa parte da expressão já acabou. É 0, anulou. Menos 6 mais 6 anulou. Cancelou, é a propriedade do cancelamento. Agora, então, vou resolver o que ficou aqui, ó. Mais 36 mais menos 16, né? Então, aqui, ó, é mais e menos. Então, tem que diminuir. 36 menos 16, né? Tenho 36 reais, paguei 16, ainda me sobrou troco de 6 reais. Entenderam a propriedade do cancelamento? Números iguais com sinais diferentes, eles se anulam, porque a reunião entre eles é 0, tá bom? Esse foi o número 2 do exercício. Agora, olha o número 3, que interessante. O número 3 é sobre o quadrado mágico. Quadrado mágico dos números. Aqui, olha, eu desenhei ele aqui para vocês.
Só um minutinho. Quadrado mágico dos números. Nós temos que completar esse quadrado mágico. E como é que nós vamos completar o quadrado mágico? Há umas regrinhas, há umas propriedades que nos ajudam a preencher o quadrado mágico. Quais são as propriedades? Olha só. Linhas, colunas e diagonais têm a mesma soma. Linhas, colunas e diagonais têm a mesma soma. Então, olha aqui, pessoal. Se a propriedade do quadrado mágico é que linhas, diagonais, né? Linhas, colunas e diagonais. Linhas, colunas, diagonais. Se a propriedade é que a soma das linhas, das colunas e das diagonais é sempre o mesmo valor, primeiro, então, eu vejo aqui se eu consigo descobrir esse valor. E aí, de posse desse valor, sabendo esse valor, aí eu vou buscar números que se encaixem aqui nas linhas, né? Nas colunas e que dê esse mesmo valor. Então, por exemplo, aqui na diagonal dá para eu somar. Olha só. Não dá para eu somar? Tá completa a diagonal. A diagonal é essa inclinada aqui, né? Então, olha só. 3 com 5, 5, 6, 7, 8. Com mais 1, 9. Então, quanto é que deu a soma da diagonal? 9.